Hora do Pesadelo. E Hora do Pesadelo com ele. Mais uma vez. E mais uma vez falando besteira sobre o cinema brasileiro. Não é de se esperar, né, gente? Não era de se esperar que ele fosse falar bem do cinema brasileiro. E mais uma vez ele aparece fazendo o que aqui? Falando mal sobre o cinema brasileiro e comparando com o quê? Com o cinema argentino. Por que o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro? Os mitos daqueles que nunca assistiram a um filme. Luiz Felipe Pondé, qual a explicação para o audiovisual argentino dar de 10-0 no brasileiro? Ai, 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 esse texto faz mal para a alma. Nossa produção é, em geral, limitada a chanchadas, masturbação mental de egos ou panfletos de esquerda. Ou seja, não assistiu 2 filmes. Não assistiu 2 filmes brasileiros na vida. Ponto. Já tá explicado. A gente pode encerrar a live aqui, tá? A gente poderia encerrar a live aqui. Nossa produção é, em geral, limitada a chanchadas, masturbação mental de egos ou panfletos de esquerda. Logo, Pondé nunca assistiu 2 filmes brasileiros na vida. Quer dizer, talvez ele tenha assistido Os Cavaleiros do Apocalipse. E vocês sabem quais são. Vamos lá. A pergunta que não quer calar quando veja alguma produção audiovisual argentina é: por que diabos não conseguimos fazer nada que chegue aos pés do que eles fazem? Já falei isso aqui pra vocês. E vocês que estão aí comigo, que acompanham o cinema, eu preciso que vocês me digam. Se tem uma coisa que vocês sempre me perguntam é se há algum serviço streaming que vale a pena ser assinado. E o que eu sempre respondo a vocês é que nos dias de hoje, um bom diferencial para um serviço streaming é uma boa curadoria. Um streaming que não só vai te dar acesso a filmes, mas que vai te fazer conhecer esses filmes. E isso você encontra na Filmica. Com uma nova interface na web e nos apps, estando disponível para Android, iPhone, Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV, e que nas próximas semanas estará disponível nos aplicativos para Samsung e LG, a curadoria da Filmica conta com um catálogo diverso que te fará conhecer, por exemplo, a novela vague tcheca, da aclamada diretora Vera Chytilová e seus filmes As Pequenas Margaridas, e também Milos Forman com O Baile dos Bombeiros e Amores de uma Loira. Além disso, você encontra mais de 10 filmes da aclamada diretora belga Chantal Akerman, inclusive o eleito melhor filme de todos os tempos pela Sight and Sound, Jeanne Dielman. Além de outros filmes que amo, como Cria Corvos, do Carlos Saura, e muito mais. Muito mais. Agora, o mais importante disso tudo, a Filmica está com uma promoção maravilhosa, diga-se de passagem, para o seu passe anual. Fazendo a sua assinatura via Pix, você tem acesso a todo esse acervo e curadoria por apenas R$ 84. Um ano de acesso por R$ 84. Mas corre que essa promoção vai apenas até o dia 31 de julho. O link para você conhecer a Filmica e assinar o pacote anual está aqui na descrição. Agora vamos voltar pro vídeo. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês aí que ficam no chat também falando que o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro, tá? O desafio é para vocês. Enumerem 10 filmes argentinos bons. Enumerem 10 bons filmes argentinos. Eu não estou falando, olha só, rapidamente, senão vocês vão começar. Ah, Felipe Leão tá falando que cinema argentino é uma merda, porque não tem 10 filmes argentinos bons. Não. Existem esses filmes. O que eu tô falando é, você não conhece. O que eu tô falando é que você não conhece esses 10 filmes argentinos que são melhores que o cinema brasileiro. Você viu 3 filmes do Ricardo Darín e tá falando que é melhor que o cinema brasileiro porque você viu o filme da Ingrid Guimarães e tem preconceito com a comédia brasileira. É basicamente isso que você tá fazendo. Você viu 2 filmes do Leandro Hassum, 2 filmes do Ricardo Darín, logo o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro. É basicamente isso que vocês fazem. Então eu quero que vocês me citem 10 filmes argentinos que são melhores que os filmes brasileiros. Vocês não vão conseguir. Sabe por que não vão conseguir? E aqui, isso aqui vai valer já no início, pro programa inteiro. Sabe por que vocês não vão conseguir? Porque o que chega de cinema argentino aqui no Brasil é um recorte
muito específico que a Argentina reconhece como produtos importantes a serem exportados. Ou seja, filmes específicos que eles consideram filmes que vão ter sucesso comercial fora da Argentina, no mercado brasileiro. Ou seja, os filmes argentinos que vocês assistem são os filmes que foram pensados para o cinema brasileiro. Pensados no sentido, não que eles foram feitos para o cinema brasileiro, mas pensados como melhores filmes produzidos na Argentina para agradar esse público estrangeiro. Não é à toa que é por isso que a gente tem uma pancada de cinema do Ricardo Darín, porque brasileiro tem fetiche no Ricardo Darín, que é um baita de um ator. Mas a gente tem fetiche nele. E aí qualquer porcaria que ele fizer é o melhor filme do mundo já feito na história da Argentina. Melhor filme da América Latina, melhor que todo filme brasileiro. Então é um recorte muito específico que é mandado pro Brasil e a gente assume aquele recorte muito específico como o cinema argentino como um todo. Qual é a grande parada? Tu não assiste as porcarias que o cinema argentino faz. E faz muita porcaria. O cinema argentino faz muita porcaria. Só que você só assiste aqueles filmes que foram feitos pro público brasileiro. Você só assiste esses filmes. Ponto. E aí você fica pagando de gostosão de que, né, a Argentina é muito melhor. Ah, me respeita. Me respeita. Nossa produção é, com raríssimas exceções, limitadas a 3 tipos: chanchadas, masturbação mental de egos, narcísicos ou panfleto de esquerda. Chatinhos que dói. E é uma beleza como eles sabem escrever, né? A esquerda escreve mal. Aquele tentativa de dar aquela lacradinha gostosa. Que é ruim que dói, né? E assim, desconhecimento sobre a história do cinema brasileiro completo. Não só a história, como o cinema recente. Não só a história, como o cinema recente. Não creio que nenhuma das ciências humanas expliquem essa diferença. Porque elas não estão preocupadas com isso, porque é uma mentira. Você sabe por que nenhuma ciência humana explica isso? Porque é uma mentira. Eles não estão preocupados com isso. É só você que está preocupado. Já ouvi coisas como: os argentinos, quando foram ricos, fizeram sua lição de casa com a educação pública. Não duvido que fizeram, mas não acho suficiente. O Canadá tem escola pública possivelmente mais organizada do que a Argentina e é um tédio politicamente correto absoluto. Ai. Não é só sobre educação pública. E vale dizer, isso aqui é muito importante, tá? Medianeiras é insuportável, gente. Medianeiras é insuportável. Mas vale dizer o seguinte: não é a educação pública que faz o bom cinema. E vale dizer também o seguinte: o cinema argentino tá na frente do cinema brasileiro? Historicamente, não. As produções argentinas hoje são melhores que as brasileiras? Também não. Entretanto, o cinema argentino hoje é politicamente mais avançado que o cinema brasileiro? Possivelmente sim. Possivelmente por quê? Porque a Argentina está enfrentando um governo que está também desmobilizando e precarizando o cinema argentino. Entretanto, como historicamente a Argentina investe em cultura, tanto na escola quanto na sociedade de fato, tem uma televisão pública argentina que é grande. É difícil desmobilizar a cultura na Argentina, diferente do Brasil. A desmobilização da cultura no Brasil é muito mais facilitada através desses grupos estrangeiros, monopolistas do mercado. Conseguem desmobilizar a cultura brasileira com muita facilidade. Isso aconteceu na década de 70, aconteceu na década de 80, se finalizou na década de 90, com a precarização e finalização da Embrafilme, extinção da Embrafilmes. Sabe? Na Argentina é distinto a parada. Na Argentina eles têm uma TV pública grande. O processo de construção cultural é histórico. É difícil desmobilizar a cultura na Argentina, mesmo com um governo como o do Milei. E ele tá fazendo força pra conseguir. Então, assim, se a Argentina está na frente da gente em algum lugar, é em políticas públicas. É em debate cultural. Nas esferas da sociedade. Agora, historicamente em filme, de verdade não. De verdade não. Só que
Na Argentina, na educação pública, que é o que ele tá querendo dizer aqui pra gente, tem cinema na escola. Não é educação pública de qualidade. Tem cinema na escola, assim como na França. É outra coisa. Muitos judeus psicanalistas... O que ele tá falando com judeu aqui agora, cara? Muitos judeus e psicanalistas levam o nível da reflexão crítica. Elevam o nível da reflexão crítica. Hã? Muitos judeus e psicanalistas elevam o nível da reflexão crítica. Por que ele botou isso em aspas? Outra explicação que já me deram. Quem deu essa explicação? Aspas, tá? Aspas, porque alguém deu essa explicação pra ele. Pondé, muito provavelmente você tá buscando o lugar errado pra ter essas explicações. Você tá buscando as explicações nos lugares errados, cara. Talvez seja por isso. Muitos judeus e psicanalistas elevam o nível da reflexão crítica no cinema argentino. Explicação que me deram. Que porra é essa? Muitos judeus existem em alguns países e nem por isso eles estão metidos na produção audiovisual. Aliás, a Argentina goza de histórico antissemitismo e racismo em geral, largamente reconhecidos. Canalistas existem em toda parte. Cara, não, para, cara, na moral. O que tá acontecendo aqui, gente? E muitos deles, aliás, como aqui e lá, são integrantes da óbvia elite da esquerda. Fossem eles a causa, o cinema argentino seria um tédio como o nosso. O cinema metafórico, né? Se fossem eles, seria um tédio. Ai, meu Deus do céu. A Argentina é um país muito parecido com o Brasil em suas misérias. A começar pelo Estado profundamente corrupto e uma sociedade violenta nas suas pequenas e grandes relações cotidianas. Sua economia tem estado bem pior do que a brasileira. Sua política, um lixo. Por que será? Como a nossa, com aspectos diferentes... Não, como a nossa, não. Agora, como a nossa? Com aspectos diferentes devido ao seu histórico peronismo de esquerda, de direita e de centro. Ah, vai tomar no cu, pelo amor de Deus. Caralho, não, cara. A Argentina está como está hoje por causa do peronismo de esquerda, de direita e de centro. Cara, é uma parada, assim, é não querer enxergar a realidade material. É não querer enxergar o que tá acontecendo com a Argentina hoje, gente. Não é possível. Não é possível. Ele não tá querendo enxergar o que tá acontecendo com a Argentina hoje. Já falei pra vocês, é falso o mito do careca, calvo, inteligente. É falso. Veja cenas do filme argentino O Mal que Nos Habita. Esse é mais um filme que a galera gosta de usar como exemplo de por que o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro. E olha só, vou dizer pra vocês, o cinema brasileiro de terror faz filmes infinitamente melhor do que O Mal que Nos Habita hoje. Juliana Rojas, Denison Ramalho, Ramon Portumota, todos eles já fizeram filmes melhor que esse filme aí argentino. Todos eles. Que filmes, Felipe? Que filmes? Trabalhar Cansa, Sinfonia da Necrópole, Morto Não Fala, Noite Amarela. Todos melhor que O Mal que Nos Habita. Todos eles. E aí? Qual a explicação para o audiovisual argentino dar de 10-0 pro brasileiro? O problema é que você não deu nenhuma justificativa em cima. Todas elas são falsas.
Não creio que consigam explicar isso. As ciências humanas são fracas epistemologicamente, não explicam nada. Não, cara, elas só não estão preocupadas com essas mentiras. Por que eu vou me preocupar em responder uma pergunta que não é verdadeira? Por que os cientistas vão estar preocupados hoje, em 2024, em responder se a Terra é plana ou não? Tá ligado? É falso, cara. É simplesmente falso. Você tá querendo que as ciências humanas expliquem uma coisa que não é verdadeira. Que é uma baita de uma mentira. Histórica. Não é só recente, não, é histórica. Olhemos 2 exemplos razoavelmente recentes de séries argentinas, ambas com 2 temporadas, 2022 e 2023. Yossi, o espião arrependido, no Amazon Prime Video, e Meu Querido Zelador, no Star Plus. A primeira série é baseada em fatos, narra a história de um espião da inteligência argentina infiltrado na comunidade judaica. Assim começa a primeira temporada, e não vou dar spoilers já que se trata de uma série de suspense. A segunda é uma comédia de costumes que narra a história de Eliseu, zelador de um prédio de classe média alta em Buenos Aires. No caso de Ozzy, são muitos os elementos relevantes da sua qualidade como produto audiovisual. Vamos ver. Além do elenco, tá. O elenco é o suficiente. Vale salientar o tratamento da corrupção e da truculência do Estado argentino, que chega a tocar a presidência da República em figuras como Raul Alfonsín e Carlos Menem. Cara, tá cheio de cinema brasileiro que fala dessas coisas, cara. A história começa em 1985 e avança adentro no século XXI. Reuniões... primeiro, ele tá querendo levar em consideração que o cinema argentino é melhor que o brasileiro por causa do tema. Por conta dos temas que o cinema argentino trata. Gente, olha só. Vamos fazer o seguinte então, Brasil. Kleber Mendonça Filho. Hoje, para de fazer o filme do espião que você tá querendo fazer. Sabe? O filme de espião que você tá querendo fazer com Wagner Moura. Assim, Wagner Moura não é grande elenco. Wagner Moura é só um esquerdista safado. Só isso. Para de fazer o filme com Wagner Moura que você tá querendo fazer, porque agora você tem que falar dos temas que o cinema argentino fala. Porque só assim o cinema brasileiro vai ser bom. Quando ele parar de falar de temas brasileiros. Quando ele começar a falar de temas argentinos. Então, assim, faz o seguinte. Trabalha sobre corrupção. Mas não adianta falar sobre corrupção brasileira. Porque eles vão querer escutar a corrupção específica que eles querem. Trabalha a corrupção argentina. Kleber, faz um filme sobre a Argentina. Eles vão gostar. Tá bom? Reuniões entre membros corruptos do governo e criminosos se dão na Casa Rosada. Será mesmo que a corrupção dos Estados Nacionais chega assim às cortes? Claro que sim. O tema é mais importante do que o cinema, tá ligado? O tema que eles tratam. Brasil, fale sobre a Argentina. Produções assim, hoje no Brasil, seriam processadas até pelos cachorros das famílias dos dignatários apontados na série. Além de fazer alguns cardeais do STF... Caralho, puta que pariu. Babarem de desejo de provar o sangue dos autores. O que me leva a supor que a democracia argentina seja melhor do que a brasileira, não? Seria um atentado contra a honra, como se diz por aqui? Mais um ponto para Los Hermanos. Só se for Ana Júlia, cara. Só se for Ana Júlia. Só se for Ana Júlia. No caso do Querido Zelador, entre outros inúmeros detalhes, vale apontar o casal woke de moradores do prédio. O casal woke! Acordem! O casal woke chegou! Exploradores da sua empregada, que recusam a usar o termo por considerar politicamente incorreto. Nossos comedores de comida orgânica são
Uns escrotos. Meu Deus do céu, cara. O que ele tá falando? Onde ele tá querendo chegar? Onde o Pondé tá querendo chegar? Cara, você disse que as ciências humanas não conseguem explicar. Você não consegue explicar uma frase do que você fala. Você usou como base do seu texto que as ciências humanas não conseguem explicar porque o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro. Não conseguem explicar, eu respondo. Porque é uma questão falsa. E as ciências humanas não estão preocupadas. Só que você vem me dizer que as ciências humanas não conseguem fazer? Mas você não consegue explicar uma frase do que você escreve. O que você tá falando? O que você tá falando? Pondé, tu tá doidão de cachimbo, cara. Tá te fazendo mal. Tu tá doidão de cachimbo, cara. Cara, vai pra Turquia. Vai lá fazer uns implantes no cabelo, cara. Porque eu acho que não tá funcionando mais a estética do calvo inteligente. Não funciona. Caralho, cara, o que você tá falando? O casal lésbico é tão pouco... O casal lésbico tão pouco é o modelo ideal de amor, como costuma aparecer. Seja no audiovisual brasileiro ou mesmo americano. Uma delas é a comedora de mulheres, enquanto a parceira médica vai dar plantão. Tá, ele tá querendo dizer que o cinema argentino aqui é muito melhor que o brasileiro porque lá não é woke. É nessas pessoas que vocês acreditam, cara. Essa pessoa que consegue ir pra televisão falar sobre cinema, tem um espaço na Folha de São Paulo pra falar sobre cinema. Essa pessoa que as pessoas estão ouvindo quando fala sobre cinema, cara. Uma pessoa que fala sobre woke. Por que o cinema argentino é melhor que o brasileiro e ciências humanas não sabe explicar? Porque ela não está preocupada. Aí Luiz Pondé nos dá a resposta. A culpa é da cultura woke. Ou seja, a resposta de Felipe Pondé é uma outra mentira. É um outro mito, é um outro fantasma. Tu tá chapadão de cachimbo, cara. Tu tá chapadão de cachimbo. Tu tá vendo coisa onde não existe. Tu tá vendo coisa onde não existe, cara. Talvez seja o caso de fato, psicanalista. É uma solução ali em cima que você apresentou, uma suposta razão pela Argentina ser melhor que o Brasil. Mas não sei se psicanalista é o caso, né? Meu Deus. A carpintaria... Meu Deus. A carpintaria dos personagens é sofisticada. É sofisticada porque não é woke, tá? Vale dizer aqui rapidinho. É sofisticada porque não é woke. O que faz com que fiquemos longe dos personagens clichês do audiovisual brasileiro. Um dos melhores personagens da história do cinema se chama Silmara, de Falsa Loura. Diga-se de passagem. Não há uma personagem feminina tão marcante como Silmara. Podem ter outras igual. Mas como Silmara não existe. Igualmente marcante, mas como ela, não existe. Não há personagens tão marcantes como ela, como os personagens de Helena Inês nos filmes de Rogério de Ganzerla. Não existe. Não existe. A oposição conservador-progressista passa longe. Apesar de pulularem canalhas à direita e à esquerda.
o Brasil está longe de chegar perto da Argentina. Na verdade, a gente está do ladinho. A gente faz, inclusive, fronteira. E é a única piada que eu consigo fazer sobre isso, porque o Brasil está longe de chegar perto da Argentina. E eu acho que, assim, a grande questão é que a gente não quer chegar perto. Existe, Pondé, em você uma expectativa de que o cinema brasileiro não seja brasileiro. Essa que é a parada. É um jogo de expectativa. Você espera do cinema brasileiro o cinema argentino. Quando não, espera do cinema brasileiro um cinema estrangeiro. Para além de argentino, espera-se do cinema brasileiro um filme estrangeiro. Péssimo texto. Mal escrito, como costumeiramente faz a direita. Pondé, sinto muito, mas o cinema brasileiro não está aqui para atender suas expectativas. E infelizmente, sim, passamos, sobretudo, e aqui a gente precisa fazer a crítica justa, passamos, a partir do cinema da retomada, a jogar as expectativas do cinema brasileiro no que é produzido no estrangeiro, sobretudo nos Estados Unidos. A tentar replicar uma lógica formal aqui para tratar dos nossos temas. O que não funciona se demonstrou não funcional. E essas críticas eu já teci aqui inúmeras vezes com vocês. Agora, falsa é a ideia de que o cinema brasileiro está longe do cinema argentino, na medida em que, claramente, como vocês puderam ver, Luiz Felipe Pondé joga suas expectativas para com o cinema brasileiro naquilo que ele deseja que o cinema brasileiro seja: estrangeiro. Tá vendo aquele vídeo ali? É exclusivo para membros. Membros aqui no canal têm vídeos exclusivos produzidos somente para vocês. Não perca! Curtiram o vídeo?